Boa noite, Portugal! Bem-vindos a mais um programa da Conexão Novo Mundo, falando diretamente aqui de São Paulo, do Brasil, e aqui estamos com outros cooperados que estão em outros lugares, que vão estar falando com vocês daqui a pouco. Como vocês já sabem, esse é um programa que traz todos os palestrantes que nós temos voltados para o desenvolvimento humano e que vai levar até você o conhecimento, a pesquisa, a informação, para que você possa estar atuando no seu dia a dia. E nós estamos iniciando esse ano com muita alegria e com muita prosperidade, isso que agora estaremos fazendo todas as segundas-feiras, 13 horas horário do Brasil, 16 horas horário de Portugal e 17 horas horário da França, estaremos trazendo esse conhecimento. E o que é de novidade que nós temos para falar? Cooperativa Conexão Novo Mundo, ela é pioneira, ela traz palestrantes, consultoria, assessoria, cursos, treinamentos, para que você consiga desenvolver sua empresa. E você, empreendedor, saiba que não está sozinho. Nós temos sim como ajudar e fazer a transformação. Venha nos ouvir toda segunda-feira, você vai perceber a diferença nos resultados da sua empresa. E para começar, vou estar chamando aqui os nossos queridos cooperados e cooperadas que vão hoje estar nesse nosso programa. Vou dar a palavra agora para a Elisângela. Bem-vinda, Elisângela. Conta um pouco de você. Muito boa tarde, pessoal. Muito boa noite, muito bom dia, né? São 3 dias, são 3 horários no mesmo dia, né? Sou Elisângela Souza. É um prazer imenso estar aqui, Zu, participando hoje desse programa fantástico. Eu sou aí da cooperativa Novo Mundo, Conexão Novo Mundo. Comecei esse ano e estou amando fazer parte de uma família de palestrantes onde a gente aprende muito mais, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Então, eu estou aqui muito feliz em participar junto com todos vocês. Obrigada, Zu. E bora lá agora conhecer a Julaine. Olá, boa noite. Estou muito feliz também em estar aqui, né, com os meus companheiros aí da cooperativa. A cooperativa é um projeto muito lindo que apoia pessoas que querem se desenvolver e apoia, né, as pessoas que querem empreender, os nossos empreendedores, empresários. E eu tenho certeza que nessa noite nós vamos aí desenvolver aqui vários tópicos que serão bastante relevantes para que a gente pense em nós como pessoas, mas também como empreendedores. Bora lá? Já viram que hoje o empreendedorismo está no ar? Bora lá, Álvaro Ada. Maravilha! Boa noite, que honra poder estar aqui compartilhando esse momento com os colegas, levando a cooperativa para todos os cantos do mundo. Uma honra hoje poder estar falando sobre negócios, sobre liderança, sobre empreendedorismo, junto com os colegas. Então, tenha certeza que durante esse momento você vai estar conosco, conectado, você vai ser transformado, a sua vida e seus negócios. Então, fica até o final desse programa que você vai ver. Tudo que a gente vai compartilhar é tudo testado, tudo aprovado e principalmente que dá resultado. Então, aqui a nossa missão é uma só, colocar você e seu negócio no topo do pódio. Então, vamos com a gente, que vai ser um dia incrível. E, tendo dúvidas, querendo conversar com a gente, você já sabe, tem aqui o WhatsApp da Rádio Parreirinha, que a gente vai estar respondendo, trazendo novos assuntos. Vem interagir com a gente, vocês vão ver a diferença de saber aqui ao vivo. A sua pergunta pode vir aqui ao ar, estamos aqui esperando por você. Bom, nós falamos da cooperativa, explicamos tudo aquilo que é a cooperativa e um pouco da nossa história, por que a gente continua com isso. Na realidade, nós somos pessoas que temos a vontade e a liderança de fazer com que as outras pessoas fiquem melhor. Estudamos muito, praticamos muito, e o que a gente fala é o que a gente faz, a gente já tem experiência do que está acontecendo, e a gente consegue transformar as nossas vidas e a de outras pessoas. Quando a gente fala aqui, começa a falar de mentalidade empreendedora, nós sabemos que nós temos grandes empreendedores brasileiros que estão aí pelo mundo. Nós temos algumas dificuldades que vai começar pela nossa mentalidade. Por isso que o programa de hoje vai estar tão envolvido nesse movimento de falar para você, empreendedor, diversos aspectos, de formas diferentes, e daí vocês vão conseguir entender aquilo que
que pode mudar e que pode fazer a diferença. Então, eu vou agora pedir para cada um de vocês, gente, aqui é um bate-papo gostoso, um começa a falar, o outro tem uma ideia e pode se comunicar, a gente vai interagir entre nós, trazendo esse conhecimento para vocês. Eu estou aqui, meia nos bastidores, mas ao mesmo tempo, tanto minhas ideias aí, colocando um pouquinho de discussões para poder fazer diferente nesse meio do caminho. E nós começamos a apresentação primeiro das mulheres, depois do homem, agora eu vou fazer diferente, vou querer que o Álvaro comece falando sobre a sua mentalidade, tudo aquilo que ele sabe, e daí a gente vai interagindo entre nós, combinado? Maravilha, vamos para cima. Zuleika, tu trouxe uma coisa muito importante, quando a gente está olhando para a carreira, para a profissão, para a nossa vida, para os negócios, eu sempre falo que a mentalidade, ela é fundamental pelo nosso sucesso, pelo resultado do nosso sucesso ou para o nosso fracasso. O que acontece com a maioria das pessoas é que você não consegue ver as suas emoções, você consegue sentir as suas emoções. E, infelizmente, a maioria dos empresários, dos profissionais, sempre travam nessa parte de se trabalhar e de se desenvolver a sua mentalidade. Então, muitas vezes, acabam buscando somente competências técnicas para a sua vida, para o seu negócio, e esquecem que por trás de um grande resultado sempre vai ter uma mentalidade poderosa. Então, Daniel Goleman escreve dentro do seu livro A Inteligência Emocional que 80% do nosso sucesso, e eu vou colocar um adendo também, ou do nosso fracasso, depende sim de como a gente lida com as nossas emoções, a quantidade e o poder da nossa resiliência, que é a maior capacidade do ser humano, é a maior competência do ser humano, que é a capacidade de você se reerguer após as derrotas, após os desafios. E quando nós olhamos para a história, Zuleika e as outras colegas, das pessoas que têm muito resultado, seja no esporte, seja as celebridades, seja no negócio, vai perceber que são pessoas que têm uma mentalidade muito poderosa. Então, hoje a gente vai falar também sobre liderança, sobre negócio, sobre mentalidade, e eu digo para você que se você quer ter muito sucesso, ter muito resultado nos seus negócios, tenha certeza que desenvolver as suas soft skills, tanto que das 10 competências que a Forbes fala dos profissionais do futuro, pelo menos 7, 8 são soft skills que reúnem empatia, comunicação, inteligência social, inteligência emocional. Então, eu acredito muito que sim, a mentalidade ela é responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso crescimento, e também se a gente não cuida, se a gente não se trabalha, ela também é responsável pelo nosso fracasso. Então, a gente vai aprofundar também mais pontos de como ter uma mentalidade poderosa para que a gente prospere muito mais na vida e prospere muito mais no negócio. Concorda, Julaine? Eu acho que o Álvaro trouxe aí algo sensacional para a gente começar, né? Então, a gente olha para isso como processo de educação, né? Eu imagino que desenvolver as habilidades soft skills, ela é muito importante, né, para todos nós. E ela é a base de uma educação empreendedora, de uma educação para a vida. Então, assim como ele falou do Daniel Goleman, eu também gosto, então eu acho que a base de todo esse trabalho é o autoconhecimento. Então, a base da inteligência emocional, a base das habilidades soft skills, de tudo aquilo que eu vou desempenhar na minha vida e que eu vou desempenhar no mercado está relacionado a isso. Por quê? Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo gerenciar as minhas emoções, eu consigo ter maior autocontrole, eu consigo tomar as melhores decisões. Então, quando a gente fala, Azul, às vezes para todos vocês que estão aí nos ouvindo, a gente fala de autoconhecimento, então muitas pessoas pensam que é algo místico, holístico, às vezes até religioso, né, ligado à parte religiosa. Então, ao autoconhecimento, claro que ele pode englobar as nossas Julaine, crenças. vou pedir um minutinho. O pessoal não está ouvindo, não está indo para o ar a gravação. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui nos bastidores, antes de você continuar, por favor.
Voltamos, caro ouvinte, com o nosso programa Conexão Novo Mundo. Rádio Barreirinha aqui no ar, mostrando para vocês sobre a Conexão Novo Mundo, e nós estávamos falando sobre mentalidade empreendedora. Alfa do Atom já deu seu recado, e agora é a vez da Julaine Guimarães. Bora lá? Bora lá. Então, quando a gente traz essas habilidades soft skills, que a gente pode usar no mundo empreendedor, na nossa vida, como a Aura veio falando, né? Trouxe o Daniel Goleman, que é um dos pais, né, e da inteligência, né, que cunhou o termo inteligência socioemocional. Então, a gente olha para a nossa vida e para o meio empreendedor com uma visão mais ampla, uma visão global, entender que o ser humano, ele não é só feito de competências técnicas, mas que ele é um ser social e que ele precisa caminhar pelo mundo de forma mais efetiva. E a base de todo esse trabalho, ela é o autoconhecimento. Então, quando a gente traz essa palavra do autoconhecimento, a gente traz a sustentação da inteligência, né, da nossa inteligência emocional. Então, toda essa sustentação, ela vem fazer a gente desenvolver essas habilidades. Mas, onde é que se começa isso? Começa-se com uma educação. Então, reconhecer o meu nível, onde estou, os meus sentimentos, emoções, como é que eu estou atuando na minha vida pessoal e como eu também atuo na minha vida profissional. Então, esse autoconhecimento, ele vai me ajudar a tomar as melhores decisões, ele vai me ajudar a pôr em prática os meus sonhos, já que nós estamos falando aí de mentalidade empreendedora. Então, o que o empreendedor de sucesso, que tem uma mentalidade efetiva, tem de autoconhecimento. Então, ele sabe que legado ele quer deixar, ele sabe que metas ele tem que executar, ele sabe o sonho que ele vai realizar por um período de tempo. Então, o autoconhecimento traz a forma dele olhar para as coisas que são importantes e essenciais para a vida dele, e essa mentalidade vai sendo potencializada ao longo do caminho. Então, essa educação pode começar através de um livro, por exemplo, né, novamente, o Alvo falou do Daniel Goleman, então, quem se despertar pelo interesse em ler Inteligência Emocional na Prática, né, começa aí um grande trabalho para se entender um pouco mais do ser humano, principalmente quem está nas empresas e quer ser um bom líder e quer também treinar os seus funcionários para um ambiente de trabalho melhor. E tudo isso a gente consegue com muita facilidade, né? Só estralar o dedo e tudo está pronto. O computador chega já sabe resolver. É por aí, Elisângela? Antes fosse, eu gostaria de ter um gênio da lâmpada. Eu queria entregar uma lâmpada agora e aparecer um gênio e falar assim: eu não tenho só 3 desejos, tem 3.000 desejos. Essa é a cara do empreendedor. Quando a Julaine fala do autoconhecimento e o autorreconhecimento, o que é bacana? A gente entender, e eu acho lindo quando vocês trazem autores, quando a gente traz autores, né? Porque a gente consegue somar, a gente começa a dar ideias aí. E, Julaine, quando você fala de autorreconhecimento, e quando o Álvaro fala de Daniel Goleman, eu chamo uma coisa bem bacana para o empreendedor, que é começar pelo porquê. Quando ele tem tudo para fazer as coisas, mas ele não sabe o porquê ele está fazendo as coisas. Aí eu chamo um outro autor fantástico, que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Simon Sinek eu conheci em 2016 e foi para mim um divisor de águas. A partir do momento que você conhece qual é o seu negócio, geralmente a gente começa pelo como e o quê. Isso fica muito nítido. O que eu quero fazer? Eu quero vender copos. Como? Eu quero ir para a praia. Mas daí, deixa lá, vamos trabalhar um pouco a inteligência emocional. E o meu sonho está onde? É isso realmente que você quer fazer? É o porquê? Esse é o seu porquê? Você realmente acordou de manhã e falou, quero ser vendedor de copos. Não, ele não queria ser vendedor de copos. Ele queria ser um enfermeiro. Mas a vida levou ele para outros caminhos. E é assim que acontece com a gente, quando a gente não consegue definir qual é a nossa profissão. E eu digo também, quando eu escolho o porquê, gente, é no sentido, tanto no porquê, do lado pessoal, quanto profissional. Então, as suas escolhas pessoais, elas atingem 100% nas suas escolhas profissionais. Então, não tem como o empreendedor chegar de manhã, acordar, tirar a capa e falar, hoje eu sou pai, tira a capa, hoje eu sou profissional, tira outra capa e vai colocando um monte de capa. Como se fosse uma cebola, né? Cheia de capas.
significa o empreendedor. E eu gosto de uma frase bacanérrima, tem uma Master Coach fantástica, que fala o seguinte, que o empreendedor, ele nasce desempregado, ele acorda desempregado todos os dias. Então, ele tem que se virar nos 30, nos 40, nos 50 e fazer o seu dia. Então, muitas vezes, ele sai desbravando o universo, mas ele não para pensar o porquê que ele está fazendo isso, porque ele está no piloto automático. Chega no final do dia, ele está tão cansado e não alcançou o objetivo que ele tem, porque ele não fez uma coisa muito importante, que é chamado planejamento. E tudo começa nesse verbo bacana que é o planejar. Então, quando a Azul fala para mim, é fácil, é simples, é só no estalar de dedos a gente já consegue as coisas. Não, gente, o caminho não é esse. Tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, tem que ter um bom negócio, tem que ter o pensamento aberto. Você tem que ser uma pessoa, que eu aprendi essa palavra muito bacana, uma pessoa que seja aberta ao aprendizado. A gente precisa estar aberto ao aprendizado. E é isso que a gente aprende aqui também na cooperativa. Então, você tem que estar aberto a aprender todo dia uma coisa nova. Se hoje eu levantei e não acabei uma coisa nova, eu não estou viva. Eu estou parada no tempo. Então, eu fico muito triste, às vezes, quando eu me deparo com algum empreendedor que fala para mim no final do dia, eu não fiz nada, não entrou nada, não aconteceu nada. E aí a gente fica preocupado com isso também, né? Então, quando vocês falam da importância, e quando a gente fala a importância que a gente tem, é isso. Trabalhar a inteligência emocional, trabalhar o seu profissional, o seu pessoal, para o seu dia terminar um dia feliz. Estamos aqui na Rádio Barreirinha, trazendo para vocês conteúdo da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Temos aqui hoje, na nossa sala de bate-papo, a Juliane Guimarães, Elisângela Souza e o Álvaro Ada. E cada vez a gente vai aumentando e trazendo mais expectativas para vocês. Hoje nós estamos falando para os empreendedores e falando sobre mentalidade empreendedora. Já começamos aqui com o aquecimento, com vários insights, várias dicas para você poder melhorar aquilo que você está fazendo. E agora falando realmente de como que a gente pode desenvolver tudo isso, que tal vocês trazerem dicas práticas do que esses nossos empreendedores ouvintes que estão lá, além mar, do outro lado, que possam estar fazendo no seu dia a dia. Lembrando que esse programa também é transmitido aqui no Brasil, mas hoje vamos falar especialmente com o pessoal que está lá em Portugal, com o pessoal que está em Paris, ou Espanha, algum outro país. Vocês têm alguma dica para essa turma aí que está nos ouvindo? Tem sim, Zu, tem muitas dicas, mas nós vamos colocar algumas aqui para começar. Tenho certeza também que a Elisângela e o Álvaro vão trazer dicas excelentes, mas eu quero colocar as primeiras dicas olhando para esse empreendedor como pessoa. Então, eu gostaria que ele olhasse para a jornada dele como pessoa, porque se ele praticar esse autoconhecimento na sua vida pessoal, ele vai ter muito mais resultado como empreendedor. Então, a primeira coisa é cuidar do seu corpo. Pessoal, olha, o que gera energia para você? Qual é a rotina que você pode ter para cuidar do seu corpo? Então, uma atividade física, um descanso bem colocado no seu dia, pausas ali entre uma coisa ou outra, a cada 2 horas, pelo menos, cuidar do seu corpo. Então, essas 2 dicas. Tenha pausas, dê pausas e procure fazer uma atividade física, tá? E olhe para o seu ambiente. Então, como é que está o seu ambiente de trabalho? Ele te torna produtivo? Ele está organizado? Como é que estão as cores? Como é que estão os objetos? Porque tudo que está fora, a organização, a limpeza, as cores, tudo isso impacta diretamente na minha produtividade e na produtividade dos meus colaboradores, tá? E como que está o ambiente de pessoas? É a última dica, depois eu vou deixar eles falarem. Gente, como que é o ambiente? Quais são as pessoas que você está conectadas? Essas pessoas, elas estão no mesmo nível que você deseja chegar? Essas pessoas que você se comunica, os grupos que você está fazendo parte,
São pessoas que buscam empreender, que querem evoluir. Se você não está no grupo ou não está caminhando para o grupo, ou que está vivendo o seu próximo nível, aquilo que você deseja para a sua empresa, como empreendedor, como pessoa, então, vamos buscar novos ambientes para que a gente possa conviver. Então, são algumas estratégias. Pegando o gancho que a colega estava falando, quando a gente fala, a colega voltou, então fecha aí que eu já fui cobrir você. Você estava finalizando, você estava falando exatamente sobre o ambiente. Perfeito, Álvaro. Pode, eu quero ouvir a sua contribuição aí. O que mais a gente pode olhar para o ambiente? Legal. Turma, eu sou a prova viva do que o exercício, do que a rotina de hábitos traz. Então, eu sou um ex-obeso, cheguei a pesar 174 quilos, hoje sou um atleta, corredor, treino aí 6 vezes por semana e pude emagrecer sem cirurgia, sem remédio, sem dietas malucas. O que eu percebi nessa jornada? Quando a gente fala de liderança, um dos 4 pilares absolutos da liderança é energia. Quando eu tive a honra de poder estudar com o Dan Cockrell, que foi vice-presidente da Disney, ele fala que uma das maiores competências de um grande líder, de um grande empresário, é a aptidão física e a aptidão mental. Quando eu olho para os grandes CEOs das grandes corporações, 9 a cada 10 CEOs são atletas, ou correm, ou lutam, ou andam de bike, ou são maratonista. Mas aí você está se perguntando, mas por que eu tenho que ser um atleta? Por que eu tenho que ir para a academia? É só para cuidar do meu corpo? Além disso, da sua manutenção, o exercício físico, ele é o hábito mais poderoso e angular que tem, porque melhora teu sono, teu humor, a tua disciplina. E o que eu percebi nessa minha caminhada? Quando você cuida bem de você, da casa que você habita, você toma decisões melhores. Por quê? Porque teu cérebro está mais oxigenado. Você tem mais energia e disposição para que você entregue o seu melhor para o seu negócio. Então, um dos pontos fundamentais é você cuidar bem de você. Quando você olha para as grandes corporações, você observa que as pessoas que estão a cargo, que estão nesse cargo, que estão à frente, são pessoas que reservam um tempo para cuidar bem de você. E eu me lembro até hoje, em 2021, quando eu recebi uma mentoria, um dos meus mentores disse assim, Álvaro, eu falei para ele, cara, eu boto a agenda, eu cuido da minha esposa, eu cuido da minha equipe, e ele falou assim, para de ser arrogante. Aí eu falei para ele, cara, por que arrogante se eu cuido de todo mundo? Ele disse exatamente isso. Tu põe todo mundo na tua agenda, mas não põe você. Se você morrer hoje, as pessoas vão chorar pelos 2, 3 dias no teu velório, vão botar um cestinho um negocinho de flores, e uma semana depois ninguém vai mais lembrar disso. Então, para que você possa cuidar bem dos teus negócios, cuidar bem da sua família, cuidar bem da tua jornada, você precisa estar bem para tomar as melhores decisões. E isso, pegando o gancho da colega, o ambiente ele é fundamental. Todo mundo fala, você é a soma, o resultado das 5 pessoas que você vive. Inclusive, tem uma faculdade em Portugal que soltou uma pesquisa que o ambiente que você vive, ele vence a tua genética. Resumindo, neurônio espelho, ambiente, vários estudos trazem a importância disso. Então, para mim poder hoje continuar sendo um atleta, malhando, me cuidando, abrindo mão de várias coisas que eu precisei abrir mão durante essa jornada, foi importante mudar o ambiente. E sim, o ambiente ele vai te puxar para cima ou para baixo. Agora a escolha está nas tuas mãos. Sensacional, Álvaro. Eu vou aproveitar então, Zu, já que tenho tantas dicas aqui, eu vou pegar o gancho dos dois aqui, já vamos pegar tudo isso para fazer o quê? Mão na massa agora. Pega uma agenda. Isso, uma agenda. Ah, eu não tenho agenda. Você tem um caderninho? Anota. Ah, eu não tenho caderninho, eu sou muito tecnológico, eu vou usar o celular. Então, no celular tem uma coisa chamada bloco de notas. Usa o que você quiser. Trello, o que você quiser usar, você usa aí para você anotar. Primeira coisa, gente, para fazer tudo isso, trabalhar nossa saúde, trabalhar nosso profissionalismo, nosso conhecimento, a gente precisa de planejamento. Então, o que você tem que fazer? Planeja pequenas coisas primeiro. Aquilo que o Álvaro falou, um passo de cada vez. Não adianta você querer ter o resultado sem começar do primeiro degrau. Assim como o Álvaro, também já tive muitos problemas de saúde, viu, Álvaro? Eu não cheguei a
pesar o que você falou aí, não, tá bom? Mas eu tenho um problema no coração, e em 2016 a minha médica falou para mim, você tem que colocar os 2 pés no freio, uma cardiologista. Se você não colocar os seus 2 pés no freio, se você não cuidar de você primeiro, você não vai conseguir ver mais nada na sua vida. Então, você começa a ser o quê? Regrado. Então, não chega no final do dia e fala, nossa, eu não fiz isso. Não. Você tem 24 horas por dia, e as 24 horas é igual para mim, para o Álvaro, para a Zuleika, para a Julaine, e é igual para você também. Então, você coloca ali as pequenas tarefas e as tarefas importantes. Existe o que é urgente e o que é importante, não é? A gente tem isso aí, né? Então, você vai colocar tudo que é importante. E tudo que deixou de ser importante, que você resolveu naquele dia e não conseguiu resolver, ele se torna urgente para o dia seguinte. Então, não se cobre. Não é isso, Álvaro e Ju? Quando a gente se cobra muito, a gente acaba afetando nossa saúde. Né? Às vezes você acaba comendo compulsivamente porque você está tão nervoso, você não está vendo nem o horário. Você parou para almoçar? Você parou para tomar seu café da tarde? Eu faço 6 refeições diárias. Nossa, você come pra caramba. Não, são porções pequenas e são as 6 refeições que a gente tem que fazer. Aí, Álvaro e Ju, eu não sei como que é lá em Portugal, em Paris, como que é na Europa, se eles fazem as 6 refeições. Eu sei que eu, quando fui para Paris, eu fiz 6 refeições normalmente, como se eu estivesse na minha casa. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, principalmente da sua agenda. Tem um compromisso? Cumpra com o seu compromisso. Não protele, não procrastine. Trabalhe o seu tempo, como a Zuleika fala, gerencie seu tempo. Quando você gerencia seu tempo, você tem mais tempo para fazer as coisas. Muitas pessoas me ligam e falam assim, Elis, como que você faz para fazer as coisas? Por que as coisas acontecem com você? Porque eu sou uma pessoa que trabalha o planejamento estratégico diário. Não é isso, Zu? Não é assim que a gente tem que fazer? Não é jeito do nosso tempo? Exatamente. Quando a gente fala de estratégia, a gente precisa pensar muito bem antes de fazer, porque senão qualquer lugar serve, né? Qualquer caminho serve. A gente sabe essa história. Já é tradicional de nós falarmos sobre isso. E quanto mais a gente consegue prestar atenção naquilo e conhecer o nosso caminho, a diferença vai ser muito, muito importante no seu resultado, na sua felicidade, na sua ansiedade, não tirando exatamente isso, porque o caminho está lá para ser trilhado. Então, essa sua dica está fantástica. Mas continua aí, Eli. O que mais que você quer falar, falando essa questão da agenda? E olha, nós vamos ter um programa depois só sobre procrastinação. Aguardem. Bora lá, Eli. Vamos lá, então, gente. A agenda é o seguinte, essa é a grande dica que eu dou para vocês hoje. A agenda é onde você vai colocar as principais tarefas com horário mesmo, gente. Eu chego a ponto de falar 8 horas café da manhã. Não, o café da manhã é entre 6 da manhã às 10, a gente sabe disso, né? A gente tem o nosso lanchinho às 10 da manhã e tal. Mas o que é o seu compromisso importante na parte da manhã? Eu tenho uma reunião às 8h30, então tem que estar na agenda. Coloca sempre também um despertador para você que você possa ligar o seu cérebro àquele compromisso. Outra coisa importante, compromisso às 8 horas, 8h30 da manhã, não é 8h31 e não é 8h29, é 8h30. Então, é melhor chegar 5 minutos antes do que 5 minutos depois. Mesmo que seja no papel online. Às vezes a pessoa fala, tá online mesmo, eu posso chegar depois. Não, gente, a gente tem que aprender a se educar. A gente tem que ter educação digital. Então, nesse aspecto, também coloca lá uma reunião online às 8h30 da manhã. Esteja lá, o anfitrião vai abrir as portas para você às 8h15, 8h20, que o anfitrião, que é bom anfitrião, ele abre as portas mais cedo, né? E continue assim no seu dia. Foi até meio-dia, pausa. Pausa para o descanso. Pausa para que a mente possa recarregar as baterias. Pare para almoçar. Mas eu faço almoço de negócio. Mas pare. O seu organismo precisa de energia, porque você já gastou tudo na parte da manhã. E aí, na parte da tarde, você pega o embalo de novo, vai cumprindo as suas tarefas. Quando chegar no final do dia, você vai pegar todo esse conteúdo e você vai ticar o que você conseguiu fazer nesse dia. O que não deu para fazer, não tem jeito. Não vou ficar trabalhando até meia-noite, 1h da manhã. Às vezes acontece, sim, se é projetos longos, a gente sabe, tem as suas exceções, mas não é sempre. Ok? Por quê? Porque você tem uma rede de apoio na sua casa. Você tem um esposo, você tem um marido, você tem um filho, você tem alguma coisa para cuidar depois das 18 horas. Eu tenho uma amiga minha, né, falava assim, que depois das 18 horas somos todos iguais.
Então, depois de 18 horas, você também é um ser humano. Então, acorda, vai descansar. Eu não gosto de trabalhar... Eu, por exemplo, não gosto de acordar cedo. Então, eu trabalho muito da tarde para a noite, né? Mas eu descanso na parte da manhã. Eu descansei até agora. Estava trabalhando um pouquinho, né? E já entrei aqui, já vou, me embalo, vou até as 10, 10 e meia da noite. Mas cada um pensa de um jeito. Respeite teu corpo, respeite tua mente, porque ele vai falar. Não é isso, pessoal? Oi, Elisângela, você trouxe duas coisas aí, assim, que eu não posso deixar de comentar. Você falou, coloca tudo na sua agenda, vai ticando. Então, na neurociência, e aqui na nossa programação mental, em como melhorar a nossa mentalidade, tornar a nossa produtividade mais efetiva, então, a gente vai além. Depois, né, você vai tirar um dia, e a gente chama isso de micro-resultado. Porque, segundo a neurociência, o nosso cérebro ele funciona muito com recompensas, e quando também ele percebe que ele vai, que você vai ali ganhando esse movimento, você vai conseguindo cumprir as tarefas, você vai aumentando a autoconfiança, você vai se conectando com redes neurais que vão te trazendo mais resiliência, mais autoconfiança, e essa programação ela vai construindo um novo você. Então, comemorar os micro-resultados vai mais além disso. Então, primeiro, eu já estou gerando uma programação mental, já estou trazendo aí um bem-estar, tá? Tanto emocional como físico, estou criando novas redes neurais, e aí, quando eu comemoro os micro-resultados, eu potencializo tudo isso. Então, a gente pode até ter uma âncora, né? Esfregar as mãos, dar um gritinho, cantar uma música, encontrar algum mecanismo para que a gente comemore esses micro-resultados. E quando e como a gente pode comemorar micro-resultados? A gente pode tirar um dia por semana. A gente pode olhar a nossa agenda e comemorar esses micro-resultados, ou na segunda-feira, antes de começar o meu dia, eu olho lá e falo, olha, o que eu consegui a semana passada? Quais foram os micro-resultados? Olha, eu precisava me dedicar à minha família, o meu filho que estava em déficit, eu consegui tomar mais água, eu consegui cuidar do corpo, daí olho para os negócios. Eu consegui fazer uma reunião, eu consegui fazer uma venda, eu consegui um novo cliente. E isso são os micro-resultados, porque o resultado final, ele está lá na frente. Quando você chegar, você já vai querer fazer outra coisa. Então, os micro-resultados, eles são o nosso caminho, o nosso caminhar. Eu chamo de os nossos potes, né, de luzes pelo caminho, que vão trazendo essa consciência de que a gente está conseguindo e vão programando o nosso cérebro para resultados maiores. Então, o que a gente falou aqui? A gente falou de autoconhecimento, neurociência, tudo aplicado no nosso dia a dia, para que a gente tenha uma mentalidade de sucesso. E a colega fez um adendo importante. Eu corri a São Silvestre em 2023, aí o pessoal falou, nossa, que legal, você correu 15 quilômetros, mas como é que foi para você? Eu falei para o pessoal, primeiro eu celebrei os 100 metros, depois eu celebrei os 200 metros, depois eu celebrei meu primeiro quilômetro, depois o segundo quilômetro, e dentro da corrida, existem alguns marcos que você vai batendo. O primeiro é correr 1 quilômetro sem caminhar, depois correr 2,5, 5, 10, aí vai 15, 21, até chegar os 42, que é uma maratona. E quando a gente olha para a nossa jornada, pegando o gancho das colegas, o nosso cérebro funciona à base de dopamina. Quando você tem uma micro conquista, um pequeno avanço, e você passa a celebrar esse pequeno avanço, tu dá uma descarga de dopamina. Quando você acaba não celebrando as suas vitórias, os pequenos avanços, você se desmotiva. Aí Harvard traz uma coisa que é fundamental, e poucas pessoas fazem. O cérebro humano, ele vai querer celebrar quando você emagrecer os 10 quilos, quando tu chega na balança e vê aquele número 10 a menos. Mas a grande sacada para o emagrecimento é você celebrar a 100 gramas a menos, porque é aí que a gente se mantém motivado, são as microdoses diárias que você vai se dando de trazer ele como se fosse de vitória, que é o que te leva para essa jornada. Então, tudo que eu aprendi nessa caminhada aí, eu emagreci mais de 75 quilos, foi exatamente assim, celebrando de 100 em 100 gramas, comemorando os 200 em 200 metros, e é isso que nos mantém motivados. E motivação não é não é gritar, não é fazer isso aí. É você se manter na direção certa para onde você quer ter. E pegando o gancho da colega, um dia me perguntaram assim, Álvaro, como é que a gente mantém a disciplina? Como é que a gente se mantém disciplinado?
Por que que você vai vai e treina quando está com 40 graus, ou aqui no Rio Grande do Sul, que às vezes eu ia 4 horas da manhã, com frio de junho e chuva. O que motiva você? A disciplina, ela parte do ponto de que o porquê, para mim, precisa ser forte e precisa ser claro. E se você quer se manter motivado ou disciplinado, seja lá o termo que você queira usar para a sua jornada, eu não gosto da palavra motivação, ela te ajuda, mas ela não continua contigo, né? Ela é uma dosezinha que você toma e acaba ali na frente. Mas a disciplina tem que estar muito claro o porquê você está fazendo aquilo. Então, Álvaro, como é que eu realizo uma meta? Porque você quer realizar essa meta. Mas não é um porquê raso. O primeiro, eu quero emagrecer para estar bem de saúde. Tá, mas por que você quer ter saúde? Para cuidar dos meus filhos. Mas por que você quer cuidar dos seus filhos? E quanto mais profundo tu vai dentro de você, buscando de verdade esse porquê, tenha certeza que você tendo clareza do que você quer, um time poderoso em volta para te ajudar, como a gente está fazendo aqui com você, e tendo um porquê forte, e essa meta beneficia você e beneficia as pessoas que estão no seu entorno, tenha certeza de uma coisa, que você jamais vai desistir nessa jornada. Então, o segredo é esse, meta clara, um ambiente poderoso com pessoas que possam te ajudar, um porquê forte, e faz o que tem que ser feito, porque é isso que os campeões são apaixonados por fazer. Fazer o que tem que ser feito, não importa as adversidades, e principalmente, sem dar desculpa. E quando a gente fala de campeões de esporte, quantos exemplos nós temos que eles falam assim, eu sou um grande atleta, eu sou um campeão de cestas, todo mundo começa a falar isso para algumas pessoas, por exemplo, e eles falam assim, para eu poder acertar 30 durante um jogo, quantas que eu não errei antes? Então, o esforço, a disciplina, como o Álvaro está falando, e todo o nosso cuidado que a gente precisa ter conosco, é que vai fazer a diferença nisso. E é essa a questão, né? Quando a gente fala de Napoleão Hill, o que ele fez? Ele simplesmente conversou com várias pessoas de sucesso e fez um mapeamento daquilo. O que elas fazem para estar certo? E quando a cooperativa vem aqui falar para vocês, é exatamente isso. Nós temos especialistas em várias áreas. Cada um de nós aqui trouxe o conhecimento, e vocês viram como a gente fala mesmo das nossas conquistas, o que nós éramos e como que nós estamos hoje, porque a gente sabe o que está falando, a gente sabe qual é o caminho para vocês poderem ficar melhores, terem mais foco, para vocês saberem aonde vocês querem chegar, e não tem o desvio, né? Porque distrações é o que mais acontece nas nossas vidas, tanto profissional quanto pessoal, nos dias de hoje. Está muito frequente, muito mais do que a gente possa imaginar. O que eu estava falando mesmo? A gente perde o raciocínio, porque algo nos distrai e vem que nos negócios. Como é que fica isso? Você está falando com o cliente, você está falando com seus funcionários, você está falando com a sua equipe, você está falando com seus parceiros, e de repente você esquece algo importante que deveria ser dito. Então, quanto mais consciência, o autoconhecimento que você tem, quando você entende que essa jornada não é solitária, ela tem uma equipe que vai te ajudar, e que quando você precisa de alguma coisa, vá buscar ajuda, não tenha medo, nem vergonha, nem ansiedade, nem saber o que pode ser feito. Estou com um problema, quem pode me ajudar? E aí você vai encontrar um leque de opções que vai trazer esse reforço para todos nós, dos nossos movimentos e das nossas ações. É por aí? Zu, tu trouxe uma coisa que acredito que é fundamental na nossa jornada. Tu trouxe o Napoleão Hill, e eu sou um cara que gosta de estudar a história das pessoas, o que essas pessoas fizeram para chegar no nível que fizeram. E eu percebi uma coisa em comum entre esportistas, entre grandes políticos, entre personalidades, empresários. Eles normalmente fazem a mesma tarefa de forma repetida por pelo menos 5 anos. Para chegar no nível de excelência. E aí, quando tu olha os resultados dessas pessoas, tu pensa assim, nossa, mas essa pessoa do nada apareceu. Por exemplo, desde o dia que você começou, que você trouxe a ideia de fazer a cooperativa, né? Que você trouxe, estava eu, estava você, estava a Denise. Só que você vem fazendo isso durante longos anos, e aí vai se tornando a excelência. E quando a gente está indo para a nossa realização da meta,
uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa caminhada é o poder de pedir ajuda, é o poder da vulnerabilidade, inclusive Freud fala que nós não conseguimos nos avaliar 100%, precisamos ter alguém de forma externa, um mentor, um psicólogo, enfim, nos orientando nessa caminhada. Então, tu trouxe uma coisa que é fundamental. O ser humano, cada vez mais, ele vem buscando ter sucesso de uma forma solitária. E quando você percebe que o sucesso não é solitário, que o sucesso ele é compartilhado com você e com mais pessoas, fazia muito tempo que eu não escutava alguém dizendo da importância de pedir ajuda, da importância de reconhecer que você não sabe tudo, e essa humildade estratégica para você crescer é fundamental. Então, você trouxe uma coisa incrível, assim, que tem que ter a disciplina, tem que ter dedicação e, principalmente, ter a humildade de pedir ajuda para que a gente possa ir mais rápido para o topo. Ô, Álvaro, quando você fala do que a Zuleika está falando, de trabalhar o foco, tudo, essa palavra que eu estava buscando na hora do meu primeiro discurso é que nós nos tornamos pessoas ensináveis. Então, a gente deixa a arrogância e a gente passa a ser uma pessoa ensinável. Quando você se torna uma pessoa ensinável, fica mais fácil você ter foco no objetivo e alcançar cada meta diária. Então, quando a Julaine traz para a gente a neurociência, nos fala que a gente tem que celebrar, e eu termino eu digo que as minhas dicas, né, no final do dia, viu, Julaine? Quando a gente chega no final do dia, quando eu faço o levantamento do que a gente fez durante o dia, eu sorrio, eu aplaudo a mim mesma, né? A gente, às vezes, não se olha no espelho e não se referencia. A gente reverencia outras pessoas, mas não reverencia nós mesmos, né? E não é ser egoísta. Não é ser egoísta, porque a tarefa foi você que fez, você que desenvolveu tudo. Então, a Azul vem num projeto ali, né, de formiguinha. Hoje a gente tem mais de 100 cooperados na cooperativa, mas ela não começou assim, já tenho 100 hoje. Não, é tudo um ajudando o outro, um vai falando para o outro, boca a boca aqui foi essencial. Mas por quê? Porque ela tem uma coisa muito importante que o empreendedor não pode deixar, a gente não pode deixar de falar aqui, que é a rede de networking. A gente tem que aprender a abrir a nossa rede de networking, ou então aprender a fazer networking. Quando você aprende, você tem pessoas que vão lá para te ajudar, porque sabe que o seu objetivo, onde você quer chegar, faz parte do meu sonho, do meu desejo. Hoje eu aprendi que sonho e desejo são coisas distintas. Sonho, eu estou sonhando, vai realizar. Agora, o desejo tem que ir lá e vai acontecer. E é isso que eu vejo na Azul e vejo nas outras pessoas que vejam. Nós acreditamos na cooperativa. Eu acredito de olhos fechados, abertos, de camiseta suada do avesso. Boa, boa. Bom, estamos aqui indo para a finalização desse programa, que vocês já viram que é todo com muita energia, com muitas coisas boas. Vou falar novamente, caro ouvinte, mande sua pergunta, converse com a gente, mesmo depois que o programa finalizar. Vocês sabem que tem o WhatsApp aqui, que eles vai estar ali, essa questão vai chegar até nós, e nós retornaremos e passaremos para os nossos especialistas aqui, para responderem para você e para ajudá-lo naquilo que vocês mais precisam. Porque, afinal de contas, empreendedor não é solitário, ele é solidário. Então, bora lá trazer essa experiência para nós. Vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final. Não esqueçam de divulgar suas redes sociais e, principalmente, o que fazer quando o empreendedor está naquele dia que nada deu certo e não dá para comemorar. Como que a gente pode ajudá-los a pensar nesse momento difícil? Como que a gente pode, Zu? Revisando a agenda. Então, a Elisângela já falou, olha lá, olha a agenda, olha o planejamento. Então, a gente volta para a agenda, volta para o planejamento e olha pelo nosso porquê. A Elisângela falou do nosso porquê, o Álvaro falou de ter esse porquê forte, de se aprofundar. Porque muitas vezes nós vamos entrar em uma palavra que você trouxe aí na sua fala, na última fala, que é a distração. Então, muitas vezes não deu certo porque não teve consistência, porque não teve disciplina, ou eu estava na meta errada. Muitas vezes aquela meta não era minha, aquela meta é de alguém, e eu queria viver aquele sonho, aí eu me frustro, e aí eu vou descobrir que eu posso colocar outra meta que seja mais profunda, que se conecte mais com os meus porquês. Porque quando a gente começa a planejar, a traçar metas, muitas vezes a gente olha para o pai, para a mãe, para os sonhos de infância, mesmo dentro da minha empresa, mesmo na minha vida pessoal, às vezes eu ainda carrego experiências e sonhos
que não eram meus e que às vezes foram meus em algum tempo, mas hoje eu já não sou mais essa pessoa e isso ainda faz sentido para minha meta, mas na hora que eu vou realizar, ela não está fazendo mais sentido para o meu estilo de vida, para o momento que eu estou vivendo. Então, isso pode acontecer quando não dá certo, a gente revê o planejamento. Se é só o planejamento, a gente traz mais constância, mais disciplina, verifica como a gente poderia fazer. Se é a meta, então a gente se aprofunda nos nossos porquês, porque a gente precisa, ficou até redundante, mas é importante falar, porque eu preciso desse momento de autoconhecimento para saber para onde eu estou indo, onde eu quero chegar. Então, essa é a minha contribuição. Sua rede social, Ju? As minhas redes sociais, para quem quer me acompanhar, no Instagram, @Ju_Desenvolvimento Humano, e nós temos aí no YouTube Desenvolvimento Humano Integral. Então, se você quer ter mais conhecimento sobre inteligência emocional na prática, autoconhecimento, para poder avançar na sua vida pessoal e profissional, me acompanhe nas redes sociais. Tchau, tchau, obrigada. Bom, eu continuo na agenda, eu sou fiel à minha agenda, eu sou aquela pessoa que sou regrada à agenda, não é viciada, mas compromissos importantes tem que estar na agenda. Até meu esposo fala assim, tem tal coisa, está na agenda? Se não está na agenda, não existe. Não existe aquilo. Mas eles têm que ser mais flexíveis. Sim, acabam de me ligar aqui agora, estão aqui. Eles fizeram uma reunião e tal. Eu falei assim, então, agora, neste momento, eu estou gravando, eu estou numa rádio, eu estou fazendo um programa de rádio, eu não posso te atender. Tá tudo bem, então. Não está na minha programação. Então, eu vou ter que encaixar aquela informação ali sem atrapalhar o seu dia a dia. Por isso, viu, eu já até falo para vocês, deixem sempre meia hora, 40 minutos disponíveis para que eles surpreendam o que acontece no dia a dia. Às vezes, vocês pensam que não, aquilo que o Álvaro falou e a Ju também, a gente também fica doente, tá, gente? Não sei se vocês perceberam, a gente falou de saúde aqui o tempo todo, a gente sempre trouxe nós mesmos como um exemplo. Eu já fiquei doente, já fiquei internado, já fiquei de fazer cirurgia, tive que parar muitas vezes na minha vida. Quando você para a sua vida, quem é que está te apoiando lá? Então, na hora de revisar a agenda, revise também o momento que você está no médico, você está num trajeto para ir no médico, o que ele está fazendo, olha para você. A partir do momento que a gente começa a colocar isso na agenda também, entra na nossa rotina e a gente se torna mais disciplinados ainda. Essas são as minhas dicas para vocês, tá bom? E minhas redes sociais, né, Zu? Vamos lá, para o Instagram. Entra no meu Instagram, Elisângela S.O. Souza. S.O. porque o meu nome é muito grande, tá, gente? Mas se vocês procurarem Elisângela Souza no Facebook, Elisângela Souza em qualquer lugar, vocês vão encontrar em qualquer das redes. LinkedIn, eu estou em todas as redes sociais. Esse ano, inclusive, uma das minhas metas, ano passado, perdão, 2024, foi entrar no TikTok. Também estou no TikTok. Eu não imaginava que eu estaria lá. Mas está lá e publico os meus vídeos também por aí. Um forte abraço para vocês, muito obrigada pela audiência, obrigada aos caros colegas aqui da sala, Zuleika, fantástica, maravilhosa, muito obrigada pela oportunidade de ter me apresentado essa cooperativa fantástica, muito obrigada, beijo a todos. Maravilha, eu fecho, turma, agradecendo mais uma vez essa parceria e dizendo que é muito bacana. Esses dias eu fiz um post no meu Instagram, Álvaro Ado Oficial, falando que quando você coloca Deus como teu sócio, você realiza milagres na tua vida e nos teus negócios. Napoleão Hill falava isso, né? Que a maioria dos gigantes colocavam Deus como sócio, e uma das orientações que ele dá na atitude mental positiva é: se você está passando por um desafio, não sabe o que fazer, faça uma prece do teu divino e aguarde as instruções. Então, eu fecho hoje esse programa dizendo para você ter fé. E fé, quando você traduz, significa confiar. Nós precisamos ter fé em Deus, fé em si e fé no outro. Então, tenha certeza que nós temos muita fé em Deus, nós temos muita fé em nosso potencial, mas colocamos muita fé em você que está nos escutando nesse momento, que está precisando desse gás para construir um ano mais poderoso, uma jornada mais poderosa e um negócio poderoso. Então, tenha muita fé, acredite sempre que você nasceu para vencer, que você vai vencer, e quando as coisas ficarem desafiadoras, que você revisou a agenda, que você revisou a meta e não sabe mais o que fazer, faça uma prece para o seu divino e aguarde as instruções. Então, vai para cima, brilha, que seja um ano ainda muito mais poderoso. Conta com o campeão aí, Álvaro Ado Oficial, aonde você colocar no YouTube, no Instagram, no TikTok, tamo junto para essa jornada, que é essa nossa missão, colocar você e seu negócio no topo do pódio. Vai para cima, campeão.
Vocês perceberam a integração que aconteceu aqui? Se vocês estão pensando que nós combinamos alguma coisa, não combinamos. Simplesmente montamos o grupo no WhatsApp, mandamos o link de onde ia ser feito, e ali só falando o tema de cada um e bora para o ar, porque conexão é isso. É a gente entender, saber ouvir o outro, trazer as novidades que a gente sabe e se conectar e se unir e fazer com que todo mundo seja possível se transformar e ficar no melhor. Quando a gente tem frases que falam assim, que quando a gente encontra com outra pessoa, com certeza nós deixamos um pouco de nós nessa outra pessoa e essa pessoa deixa um pouco de nós, dela em nós. Essa troca de energias, de conhecimento, de respeito, de amor, é o que faz a transferência, é o que a gente faz a diferença e que a gente acredita na nossa cooperativa. E se você ainda não nos segue, entra lá. Cooperativa Conexão é como nós estamos no Instagram, e se você quiser mandar alguma mensagem para a gente, Cooperativa Conexão Nmundo, e é a mesma coisa, @gmail.com, e é a mesma coisa para você entrar no nosso site, Cooperativa Conexão Nmundo, a pioneira, a única até esse momento que nós temos como cooperativa de palestrantes que leva no Brasil e no mundo informações para vocês. E também quero dizer para vocês que estão aí em outros países, nós temos sim palestrantes que estão aí do seu lado. Nós temos palestrantes em Portugal, na Espanha, temos em Paris e em outros lugares como a Argentina, Orlando. Estamos sim nos Estados Unidos e estamos prontos para poder ajudar vocês a cada vez mais ficarem melhor, melhor e melhor. Esse é o nosso programa de hoje, da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Eu sou Zuleika Tani, presidente da cooperativa, com muita satisfação e com muito orgulho, e quero encontrar com vocês, para a gente poder nos conectar e fazer com que esse mundo fique cada vez melhor. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira, dia 27, com mais um programa da Conexão Novo Mundo. 13 horas no Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas na Europa e em todo o mundo. Muito obrigada!